Olá, começando mais um Conversa com Lani Menezes. E hoje, gente, a minha convidada é maravilhosa. Ela tem uma história muito linda, profissional e de muita sensibilidade e superação. Eu tenho certeza que vai tocar no seu coração. Não só pelas coisas que ela vai compartilhar conosco, sobre a experiência profissional, mas principalmente sobre uma experiência de vida, que pode também ser parecida com a sua experiência de vida. Então eu quero muito agradecer a presença da Jaqueline Amorim. Obrigada por você ter aceito esse convite, obrigada por estar aqui. E esse espaço é nosso. Eu que agradeço, é um prazer imenso poder compartilhar a minha história e poder ajudar alguém que esteja passando pela mesma situação que eu passei um dia. É isso, gente. Fica aí, porque vai ser maravilhoso. E lembrando a você, pedindo sempre que você possa nos seguir, que você possa compartilhar esse vídeo e também ativar o sininho para você receber as notificações de quando entrar um vídeo novo, tanto na Lani Menezes quanto no Ilha Notícias. E sempre, a única coisa que a gente te pede, compartilhe o vídeo. Sabe por quê? Porque a gente quer levar histórias relevantes para mulheres, para mais mulheres, cada vez mais mulheres. E às vezes você que está aí do outro lado, está desanimada, está cansada, e aí você escuta uma história que pode ser parecida com a sua ou que te motive a mudar de vez de posicionamento. Então essa é a ideia do Conversa com Lani Menezes. E já começando, né? Para de falar demais, vamos falar do que interessa, que é conhecer essa história maravilhosa da Jaqueline Amorim. Eu gostaria que você começasse do início, bem no início. Como é que foi essa escolha de trabalhar na área de nutrição, né, nutrição na área clínica, depois com as suas especializações? E o que dessa escolha você ainda tem de paixão lá de mais de 20 anos atrás? Porque, gente, não parece. É novinha, carinha nova, mas começou muito nova também. Então, nem parece ter esses anos todos. Mas o que desses 20 anos para trás que te encantou, que você acha que ainda encanta? Bem, o que me encantou foi o cuidado, né? O cuidado com o paciente, você poder ver o seu trabalho dar frutos com a vida do paciente. Então, assim, receber um agradecimento da família, né? Depois de receber alta no hospital, o paciente querer te dar um abraço por você ter ajudado com um mínimo. A gente fala que é um mínimo porque, às vezes, uma escuta, né, do paciente, é você fazer a triagem, entender o que aquele paciente está passando, porque, às vezes, não é nem só a questão alimentar naquele momento. Ela está passando por uma situação mais difícil e ela quer ser ouvida. Né? Então, eu costumo falar que, assim, com todo respeito, né, a gente nutricionista também é um pouquinho psicóloga, porque a gente tem eu costumo brincar com os meus pacientes, porque eu falo, olha, eu não sou fofoqueira não, mas eu quero saber toda a sua vida, porque um mínimo detalhe que a gente às vezes possa deixar passar faz toda uma diferença. Então, eu comecei muito nova, não sabia ainda, né, o que era a nutrição. Eu acho que eu fui puxada pela nutrição, fui pensada, na verdade. Ao invés de você ter escolhido, ela te escolheu. Eu ter escolhido, ela que me escolheu. Então, eu entrei querendo uma outra área e me surpreendi com a clínica. Então, você conhecer as doenças, o que a comida pode fazer no tratamento de um paciente, né? E, às vezes, a prevenção, na maioria das vezes, né? Hoje a gente trabalha a nutrição como uma prevenção, não só como um cuidado. Então, isso foi me despertando. Quando eu terminei a faculdade e queria fazer a especialização, eu escolhi a clínica. Eu sabia que ia ser um desafio muito grande, né? Porque eu venho de uma cidade pequena, grande, mas assim, ela é pequena em relação ao mercado de trabalho. Então, entrar num hospital ia ser um desafio por conta das profissionais que já estavam, né, no mercado. Então, eu fui fazer minha especialização de nutrição clínica e terapia nutricional e fui trabalhar com clínica, mais especialmente no consultório, e fui convidada por uma amiga, que é uma amiga até hoje, uma fono, para integrar numa
uma cooperativa de trabalho, né, de profissional de saúde e prestar serviço para o hospital. E de primeira mão, desculpa, num primeiro momento eu fui convidada para poder implantar o serviço de nutrição clínica no hospital em Petrópolis. Então foi o primeiro desafio, né? Chefiar uma equipe. E até porque você era novo. novinha. Sim. Você deve ter se formado com o quê? 20, 21? Eu me formei com 21 anos. Ou seja, era bem nova. E a gente sai com... meio engessada, né? Porque a gente ainda sai meio doutrinada pela literatura, né? Então, a prática é o que vai te motivando, é o dia a dia, são as experiências com os pacientes. Eu lembro de uma história, eu era estagiária nesse mesmo hospital que eu vim mais tarde a trabalhar. E eu, com muito medo, né, deu entrada uma paciente já em fim de vida, né, com câncer de pâncreas. Falam que é o mais agressivo, o mais agressivo, né, e com quase nenhuma, né, o diagnóstico é bem reservado, né, então a gente não pode... E aí, o que acontece? Eu fui fazer a triagem e ela já estava com cuidados paliativos, mas na época não se falava muito sobre cuidados paliativos. Mas eu também não tinha essa noção. E perguntei a ela, né? Eu falei assim, o que a senhora queria comer, gostaria de comer? Aí ela virou para mim e falou assim, eu queria comer um pão com linguiça. Aí eu travei, né? Naquela hora eu falei, meu Deus, um pão com linguiça? Aí eu falei, a senhora me desculpa, mas a gente não tem isso aqui e a gente não, né, a condição da... Dentro da situação, eu desconversei e falei que não dava para fornecer aquilo. No dia seguinte, quando eu voltei ao hospital, ela tinha falecido. Nossa. Dali eu fiquei arrasada, porque... Talvez era a última refeição de desejo, que ela soubesse que fosse a última, né? Sim, e a gente do outro lado, né, é o que eu falo, a gente, com a experiência, a gente passa a ter essa percepção, esse olhar do paciente, né? Então, assim, o paciente que está em fim de vida, a gente dá o que ele quiser. E você tá me lembrando, Jaqueline, só duas coisas, gente. Ela é nutricionista, então, com especialização clínica e terapia nutricional. E a gente vai falar de mais duas especializações que ela fez ao longo da vida. Qual a diferença dessa terapia nutricional para a nutrição clínica? Para a gente... A nutrição clínica é o atendimento consultório. Clinicar, né? Então, a gente se especializa na clínica, você está apta a poder fazer atendimento em qualquer patologia que chegue. A terapia nutricional, na verdade, a gente trabalha com a suplementação e a alimentação via sonda nasoenteral, né, nasogástrica, gastrostomia, jejunostomia, que são alimentações industrializadas ou artesanais. Hoje a gente não usa muito a artesanal, até por conta de contaminação em hospital, né? Mas em pacientes com home care, às vezes, né, em casa, a gente ainda tem que passar para a família esses cuidados, esse tipo de alimentação. Por que eu perguntei assim? Porque eu, há pouco tempo, né, as pessoas sabem, eu perdi meu pai, vai fazer 3 meses, e tem um pouco da tua fala, no que eu escutei muito dos médicos. Eles falavam muito assim, que ele estava com 90, ele morreu no dia que ele fez 91 anos, e aí eles falavam assim, olha, a gente tem que dar conforto e colocar, ele estava no soro, né, na alimentação, ele falou assim, a gente vai colocar o alimento, porque o alimento no estômago aquece, acalma, né, e acolhe. E eu achei isso assim, por mais que a gente entenda que é o final, né, tá no final, né, do trajeto ali, é uma forma humana de olhar para esse final, né? Porque às vezes as pessoas querem uma sobrevivência de qualquer forma, só que aquela pessoa que está em cima acamada está sofrendo,
né? Mas quando eles olham e conseguem, né, vocês que estão ali naquele momento, conseguem olhar e falar o que é acolhedor para essa pessoa, né? E foi interessante porque no soro eu vi ele muito mais abatido, apesar deles falar, ele está alimentado, né? Mas quando eles começaram a colocar a sonda, né, para alimentação, ele ficou mais corado, sabe? Então esse foi o que o médico falou. A gente quer dar um final um pouco mais acolhedor. E o alimento no estômago acolhe, né? Você sente, né? Aí ele até brincou comigo. Com certeza você de estômago vazio, você tem uma forma de pensar. Com o estômago cheio, então é o que a gente quer proporcionar. Isso, é o que a gente fala, né? Morrer com dignidade, né? Não com sofrimento. Exatamente. É lógico que o paciente, ele tem, se ele tiver, né, uma lucidez, a gente sabe, mesmo que ele não esteja completamente lúcido, mas você não vai invadir o paciente a ponto de trazer mais sofrimento, né? Eu costumo... É difícil, é muito difícil a gente estar no lado do cuidador, do familiar, né? Mas a gente é muito egoísta, né? Muito das vezes a gente quer aquele familiar com a gente da forma que ele estiver, só que ali às vezes já está no momento. Só que a gente sabe que... E é sofrido para o cuidador também ver o familiar daquela forma. Mas quando a gente fala de cuidado paliativo, é isso, é você invadir o menos possível o paciente, né? Dar o conforto para que ele morra com dignidade. Para que aquele final de vida seja digno. Seja digno. E partindo disso, você fez mais 2 especializações, né? Então, você é clínica, você fez a terapia ocupacional, mas terapia nutricional. Terapia nutricional, gente, calma. Mas você acrescentou aí mais 2 linhas, que foi a oncologia e a geriatria. E aí a pergunta é, essa escolha parte de que momento da sua vida? O que despertou para que você buscasse essas 2 direções? Já que eu vejo muito nesse sentido, né? Eu sou psicanalista e me especializei também na área geriátrica. Por quê? É um momento que a gente precisa de muito acolhimento. E muitas vezes, para a minha área, é esse momento da fala, esse momento da necessidade da expressão, de se sentir ali ouvida, acolhida. O que despertou em você para essas 2 escolhas? Não sei se foram no mesmo tempo, mas são 2 escolhas que a gente remete muito a essa necessidade de muita atenção, de muito cuidado, né? Então, a oncologia, ela veio de uma experiência própria, né? Uma vivência, na verdade, uma vivência própria. Que a gente vai falar mais adiante um pouquinho. Tá. E a geriatria, ela veio depois, até mesmo por eu trabalhar, né? Vir a trabalhar com o público idoso, né? Com a população idosa, na verdade. Mas eu acho que assim, há muito tempo, no meu consultório, eu já tinha essa visão, né, do idoso. A gente via, às vezes, assim, um paciente que ia ao consultório desacompanhado, sem ninguém, e às vezes, assim, sentindo dor. Então, aquilo, para mim, me despertou. Entender mais o que passava pela cabeça, a necessidade deles, né? A gente vê um grau muito alto, né, de depressão em pessoas idosas. Então, assim, às vezes, eu tinha pacientes que às vezes iam para lá e eu até brincava, falava, mas você é aqui de novo? Você veio me ver? Ah, eu vim conversar porque saiu um exame. Então, assim, isso me despertou e vi essa necessidade de acolhimento. Eu acho que nasceu, sabe, assim, convivendo, entendendo. É lógico que, assim, eu acho que a gente que atende paciente idoso, a gente tem 2 versões, né? É a versão da família e a versão deles. Então, eu acho que, independente disso, a gente não pode ter nenhum pré-julgamento, né? Porque a gente não sabe o relacionamento, né? O que levou, às vezes, o afastamento da família ou o próprio idoso se afastar,
né, por espontânea vontade. Então, acho que a gente tem aquela escuta sem julgamento e eu não sei. E assim, muito delicada, né? Para ver exatamente nas entrelinhas, né? Isso é muito lindo. E aí agora a gente vai nessa outra parte da oncologia. Depois de muitos anos você cuidando, tratando, né, com a sua experiência toda, você recebe um diagnóstico. E aí, a partir desse diagnóstico, como foi você se ver numa mudança de papéis? Né? Naquele momento, era a cuidadora, que tinha esse olhar acolhedor, que tinha essa atenção profunda, mas vivenciando um momento de paciente. Como é que foi esse momento para você? Conta para a gente sobre esse diagnóstico. Então, o diagnóstico foi... como é que eu posso explicar? Assim, foi aterrorizante, né? Eu acho que eu posso usar essa palavra, porque o chão abriu, né? E aí você, agente da saúde, que trabalha com isso, sabe todas as condições que a gente vai passar, todas as fases da doença. E até então você não saber o que vai acontecer com você é bem difícil, dá medo, Mas eu, na verdade, o meu maior medo não foi ter um diagnóstico que me levasse a um tratamento mais difícil e que pudesse vir a... O diagnóstico, você pode falar de que foi? Foi um câncer de mama, né? Na verdade, é um carcinoma ductal in situ. Na verdade, isso quer dizer que eu só soube isso depois, né? Mas o meu câncer ele estava encapsulado na mama. Então, graças a Deus, eu não fiz a cirurgia, né? A cirurgia foi uma quadrantectomia, então só tirei a lesão, não precisei retirar a mama. Mas avaliou-se, né, os linfonodos, porque na biópsia, a biópsia foi mais aterrorizante ainda. Nossa. Eu, quando recebi a biópsia, o resultado da biópsia, eu achando, né, falei, sou da saúde, então eu vou conseguir entender tudo. E aí eu comecei a ler, eu estava sozinha em casa aquele dia, falei, vou dar uma olhadinha no site do laboratório, ver se já saiu ou não. Tava lá verdinho. E aí eu comecei, carcinoma ductal in situ com possível macroinvasão de linfonodo sentinela. E dali... Não consigo nem guardar a primeira frase. Foi tão marcante que eu não consegui esquecer, né? Então, a sensação ali, quando eu li possível macroinvasão, falei, pronto, vou morrer. Falei, tô com metástase. E aí a minha cabeça já começou a processar. Falei, quanto tempo eu tenho? Nossa, mas é assim, instantâneo. Para mim foi uma coisa muito louca, assim, mas eu não tive medo de morrer. Eu tive medo de faltar para o meu filho, de não estar para o meu filho. Na época, o Guilherme, ele estava com 6 anos, ia fazer 6 anos. Nossa. Não, minto, 5 anos. Então, assim, eu pensei, e o Guilherme, meu filho, como vai ficar? Ou seja, você ao ler o diagnóstico, você estabeleceu um fim. Porque você já olhava para ele como ele vai ficar. Ou seja, ele estava com a mãe dele ali ainda. E isso, assim, isso foi um primeiro momento, né? Foi o impacto de da você notícia. ler. E aí eu não entendia. Eu falei, gente, eu sou da saúde, mas espera aí. Aí a gente pesquisa daqui, pesquisa dali. Eu falei, pronto, eu vi o pior cenário. Eu já pensei no pior cenário possível. Quanto tempo eu tenho? Nossa. E isso foi final de ano, os médicos, né, naqueles recessos e a ansiedade, aquela coisa toda. Meu Deus. E posso voltar um pouquinho para falar do resultado? Né? Pode. Então, assim, a gente era final de ano, eu fui fazer os meus exames de rotina, né, na ginecologista, que é amiga minha. E naquela correria do dia a dia que a gente fala, não fiz o meu preventivo, não fiz meus exames. Na verdade, eu nunca tinha feito mamografia. E aí, Até porque você estava fora
da idade, da né? idade. Que a gente tem isso, uma visão um corte, né? Hoje vem aumentando, eu discordo disso, mas infelizmente é um protocolo. Eu acho que a gente precisa ser mais cedo para cedo, evitar e a gente ter... porque a gente tem visto, né, casos de meninas, né, mulheres jovens, meninas não, mas mulheres jovens, assim, bem mais novas que eu, com diagnóstico às vezes bem mais grave, né, avançado. Então eu fiz, aí essa minha amiga virou e falou assim, você já fez mamografia? Eu falei, não, nunca fiz. Aí ela falou assim, por quê? Eu falei, ninguém eu pediu. Não tenho idade e assim, não tenho histórico familiar, né? Então nunca, só fazia ultrassom. Aí ela falou assim, você já tá ficando velha mesmo, vou pedir o exame para você. Eu falei, tá bom, então tá, né, vamos embora. E fiz a mamografia, tranquilamente, fui para minha casa. Isso foi antes do Natal. No dia 28 de dezembro, lembro a data. Festas, a clínica me ligou. E aí virou e falou assim, Jaqueline, aqui é da clínica, eu preciso que você retorne à clínica para a gente fazer uma magnificação da imagem. Aí eu falei, meu Deus, eu acho que deu ruim. Nossa. E aí eu tinha um nódulo na mama direita, imaginei que fosse esse nódulo, né? Mas que eu já acompanhava. Aí eu falei, é a mama direita? Aí ela falou, não, é a esquerda. Ou seja, o que nunca tinha, não tinha nada. Nunca tive nada. Aí eu falei, tá bom, que dia que eu posso ir? Aí eu fui, refiz a imagem, né? Aumentou a imagem e a gente via, assim, é como se você pegasse um raio-x e ele tivesse vários pontinhos brancos, como se tivesse com defeito. E aí saiu o BIRADS 3, que já era, né, para diagnóstico para fazer a biópsia. E aí, enfim, passei o final do ano, né, com isso na cabeça. Mas eu confesso que, assim... Depois desse susto. Depois do segundo exame, né, eu fiquei pensando, eu falei, pode ser uma microcalcificação pelo aleitamento. Comecei a pensar outras coisas. E aí, realmente, quando eu fiz a biópsia, né, na verdade, eu fiz uma mamotomia, e saiu o diagnóstico. E aí, assim, logo em janeiro, eu fui ao mastologista, e ele falou que ia ter que fazer a cirurgia. E aí, com a biópsia, eu tive esse impacto, né, esse choque, assim, eu já pensei no fim, eu não pensei no meio, no processo. no transitório, né, nas fases. E fiz a cirurgia. Na verdade, assim, eu lembro que eu tive 2 momentos que eu desabei no choro, né? Que foi quando eu li a biópsia, e a primeira vez que eu fui ao oncologista. Por quê? Porque eu fui sozinha, despretensiosamente, como se estivesse indo numa consulta normal. Para mim era assim, né? Porque eu acho que ainda não tinha... Eu não tinha tomado a consciência, pode ser. Ele disse isso para mim, né? Mas eu fui até num horário em que tinha muito paciente oncológico na clínica. Ela atendia o SUS particular e os planos de saúde. Então, no horário que eu fui, tinha todo o público, né? E quando eu sentei e olhei ao meu redor, eu me deparei com vários pacientes em diagnósticos muito avançados, né? E aí, na minha cabeça, eu olhei e falei, eu vou ficar assim. Nossa, E aí, quando eu entrei na sala do oncologista, ele virou para mim e falou assim, oi, Jaqueline, tudo bem? Aí eu chorei. Aí eu chorei. Ele falou, é aqui que a ficha cai. Nossa. Mas ele, assim, não foi grosseiro. Na verdade, já era pela experiência dele. Pela experiência, Muitas pessoas vão como se fosse uma consulta normal. Como você falou, poderia ser uma calcificação, né? Poderia. De repente, só se depara com a realidade olhando ali.
E aí ele falou, calma, o seu câncer, ele é curável, e assim, mas a linha de tratamento a gente só vai poder saber depois que fizer a cirurgia, porque na cirurgia ele já faz uma outra biópsia, que é um congelamento. E ali ele sabe se tem malignidade e se teve a invasão do linfonodo, né? Que aí é o que a gente chama de metástase. Então, na cirurgia mesmo, eu lembro que o meu mastologista, né, eu acordando meio grogue, ele falou... E engraçado, porque por eu ser da saúde e morar numa cidade pequena, eu tive vários amigos no centro cirúrgico comigo. Então, a instrumentadora era minha amiga, o cirurgião era meu amigo, o anestesista também. Então, assim, quando eu abri os olhos da cirurgia, todos estavam ao meu lado assim e falaram: não, você vai sobreviver. Não é legal. Tipo, para que você já acordasse pensando. Não, e eu brinquei, eu falei, gente, vocês... como é que foi a pergunta? Eu falei, vocês taparam a minha calcinha? Porque você estava preocupada. Eu estava preocupada, porque o centro cirúrgico estava lotado, se eu me visto daquele jeito. Mas, enfim, eu acho que era anestesia, né? Anestesia. Mas, então, aí ali eu pude saber a linha, né, de tratamento. Então, como eu não tinha, ele estava encapsulado, eu não precisei fazer a quimioterapia. Então, eu precisei fazer radioterapia. Foram 66 sessões de radioterapia. Uma por semana? Todos os dias, de segunda a sexta. Nossa. Era de segunda a sexta... Ou seja, 66 dias. 66 dias. E teve Copa, então teve jogo do Brasil, eu tive que... ajustar eu a linha, levei mais ou menos uns 3 meses de tratamento. E, assim, não dói, né? A radioterapia não dói. Demorava mais para eu tirar a blusa e colocar do que a sessão em si. Mas, assim, não dói no primeiro momento, né? No final, a gente já está sensível, né? A localização, né? A mama, ela tá... Eu não conseguia tomar banho, colocar, né, a toalha. Então, assim... Mas eu persisti, assim. Dali, para mim, foi... Cada dia que eu ia... Era uma vitória. E isso que eu ia perguntar, como foi a virada de chave para você olhar e entender que tu tinha que buscar a vida, para não pensar, né, como meu filho vai ficar, e sim como eu tenho que ficar para ele me ter com ele? Porque eu acho que isso é uma coisa que muita gente, até a gente estuda muito isso, o quanto o nosso posicionamento mental nos ajuda ou nos atrapalha, né, nesse processo de recuperação, seja da oncologia, seja qual for a doença, né? Como você se posiciona frente à doença é como vai gerar o resultado daquilo ali. Sim, eu tentei manter na verdade eu mantive, né, a minha rotina normal. Eu continuei atendendo, Você continua atendendo na clínica? Atendendo no consultório. Assim, num primeiro momento eu diminuí, né, o ritmo, mas eu mergulhei mais ainda em atividade física, né? Então eu fazia academia normal, eu fazia boxe e eu fazia jiu-jitsu. Que legal. Então, assim, eu já fazia antes e eu quis manter. Então eu fazia o jiu-jitsu antes de ir para a radioterapia. E aí eu fazia radioterapia, depois ia para casa, normal. Alimentação normal, né? Assim, normal que eu falo no sentido de alimento natural, né? Então, verduras, legumes, carnes, normal. E aí, voltando àquela pergunta anterior, né? Que você, por essa experiência, você fez a especialização. E o que muda nesse olhar nutricional desse momento? E até, né, mais ou menos dentro desse caminho que você ia falar. Então, na verdade, o que me despertou a fazer a especialização em oncologia foi estar
na sala de espera, né? Eu olhar os pacientes ao meu redor e ver o quão debilitados eles estavam e na conversa, né? Muitas das vezes eu chegava lá, o paciente virava para mim e falava assim: quem você está acompanhando? E aí eu falava: eu. Aí eles me olhavam e falavam: não, não é possível. Eu falei: não, mas vai ficar tudo bem. E eu sempre tentava passar essa mesma sensação que eu tinha, mas eu acreditava realmente que eu ia ficar bem. A partir daquele momento, eu encarei isso como uma luta, mas uma luta que eu iria vencer, né? Por isso que eu não caí, eu não me entreguei, eu tentei manter a rotina até onde eu pude, mas eu levei uma chamada, né, da médica, a radioterapeuta, doutora Fernanda, num dia que eu fiz a radioterapia e eu não eles pedem, né, para avisar se você vai ter algum efeito colateral. E eu não cheguei a ter febre, mas eu tive calafrios. E aí ela me chamou, me botou ali no cantinho. Cantinho do pensamento. No cantinho do pensamento e virou e falou assim: Jaqueline, eu entendo que você quer manter a sua vida e sua rotina, você deve, mas você deve focar no seu tratamento. Então, não queira fazer o que você não está dando conta. E aí, ela falou, você pode, mas faz a sua academia, mas não vai ficar no jiu-jitsu, no boxe, não atenda tantos pacientes, cuide mais de você. Porque isso estava preenchendo demais, mas acabava você não descansando, porque deve cansar muito. Sim, a sensação, depois que você sai de uma radioterapia, era como se como, né, você tivesse passado um dia inteiro no sol. Então é aquele cansaço que a gente sai da praia. Sai da praia. É aquele cansaço. E a pele vai ficando realmente vermelha, queimada, né? Por conta da radiação. Então, era essa sensação que eu tinha, o cansaço. Mas que tu não parava para olhar para você, né? E aí eu ainda fiquei pensando, né? Eu falei, meu Deus, quando é que a ficha vai cair, que é isso mesmo? Mas eu acho que, assim, eu acreditei tanto que eu ia ficar curada e como eu fiquei realmente, que eu não caí. E aí ele volta na alimentação, de você olhar as pessoas talvez enfraquecidas, a alimentação, como é que ela é mudada nesse processo? Na verdade, a gente não usa a alimentação como uma cura. Não existe nenhum alimento, né, que cure o câncer. Isso. Né? O que a gente faz na nutrição é trazer o paciente, né? Acho que primeiro conter qualquer efeito colateral que o paciente possa vir a ter com a radioterapia ou a quimioterapia, né? Porque assim, o meu foi na mama, mas tem pacientes que tem que fazer no intestino, tem pacientes que fazem, né? E a quimioterapia é que ela pega todo o sistema. Então ele tem a mucosite, tem alteração de paladar, o enjoo, a diarreia. Então, a gente entra, na verdade, para tentar conter esses efeitos. Através do alimento, evitar que esses efeitos sejam mais agudos. Sim. Então, a gente trabalha com temperaturas, né? Então, oferece alimentos frios ou mornos, nunca quentes e nem muito gelado. Né? Às vezes, sim, dependendo da quimioterapia, né? O paciente aceita melhor um mais gelado. Mas, normalmente, a gente bota morno ou frio. A gente pode mudar a consistência, né? Às vezes, o paciente não consegue mastigar pela mucosite. Então, você trabalha com consistência, você trabalha com temperatura e você trabalha com os alimentos. E aí a gente fala dos alimentos naturais, né? O que a natureza tem? Não utilizar alimentos processados, né? Multiprocessados, o álcool, até mesmo porque intoxica, né? E a quimio já sobrecarrega o organismo, o fígado.
Então, assim, a alimentação, ela entra na preservação da massa muscular do paciente, porque é uma doença muito catabólica, né? O paciente perde muito peso, é muito rápido. E o que eu acho mais, assim, mais fundamental de tudo é trazer o prazer de novo para o paciente. Para ele se alimentar. Para ele se alimentar. E fazer sempre aquele momento, né? O convívio com o próprio familiar, trazer ele para dentro, né? Porque, assim, é um paciente com câncer, né? A gente até conversou um pouquinho antes. Tem um estigma, né? Você falar, fulano está com câncer. Todo mundo já acha, nossa, você ouve várias histórias, né? E histórias, assim, trágicas, né? Você nunca vai ouvir uma pessoa, quer dizer, nunca, né? Você vai ouvir, conheci fulano, fulano morreu. Porque as pessoas são assim, às vezes não fazem nem por mal. E uma coisa que você falou, num determinado momento me lembrou, eu deixei você concluir, que muitas vezes as pessoas têm vergonha de ter tido ou de estar com, enquanto que não deveria. Porque isso não foi uma coisa que, né? Não, porque você não cuidou, porque você... Não. Até porque o câncer, na verdade, né, ele é uma doença multifatorial, né? Então, assim, você tem várias questões, né? Então, assim, tem a genética, tem o ambiente, tem a alimentação, com certeza, tem os hábitos, né? O fumo, o álcool, né? O tabagismo, na verdade, e o álcool, mas a gente não pode esquecer da questão emocional. Né? Então, assim, eu acho que o corpo, na verdade, ele grita o que a alma silencia, né? Então, o que eu vejo fazendo uma retrospectiva, né, que foi o que me levou a fazer também, foi entender o porquê. Por que eu adoeci? Né? E não para contestar, eu acho que isso não. E sim para tentar não cair de novo na mesma armadilha. E eu vi, na verdade, que eu não tinha genética, eu tinha uma boa alimentação, eu fazia, né, eu praticava atividade física. E foi Era uma mulher que aparentemente estava emocionalmente equilibrada. Sim, só que a minha rotina me levou a pensar o que eu tinha feito de errado. Mas a rotina de correria, de sobrecarga, de querer dar conta de tudo. Você é a Mulher Maravilha. Filho, casa, marido, trabalho. Então, assim, era muito corrido. Eu não tinha tempo para mim. Então, o que me levou, na verdade, a entender o meu motivo, eu acredito que tenha sido emocional. Eu vou te perguntar, né? Na sua visão, o que é realmente essencial que você sente nessa batalha contra o câncer? Porque é mais ou menos isso, né? Eu acho que é um composto, né? A gente não pode estar falando de uma única coisa, porque como a gente disse, muita gente às vezes tem vergonha de dizer que teve ou que está, porque acha que vai ser julgado, né? E como você falou, como é multifatorial, né? O termo que você usou, pode vir por N situações. Mas mesmo que seja por uma das situações que você busca, por ter tido uma alimentação, por ter tido uma vida desregrada, você não pediu para ficar doente. Sim. Né? Eu acho que é isso, assim, é porque antigamente, né, muitas pessoas já morriam de câncer, né? Mas não se falava. Não se falava. Então, assim, morreu do quê? Morreu de infarto, falava-se isso, né? Morreu de infarto, morreu, sei lá, de pressão alta. Mas muitas vezes era um diagnóstico que não, né? Então a gente vê muitos casos hoje por conta da medicina avançada, dos diagnósticos precoces. E por causa da multiplicação da informação, isso, né? Da velocidade dela. E a prevenção, né? Eu acho que a prevenção de fatores. Hoje a gente vê uma população muito preocupada, né, com a saúde. Eu vejo muito isso. Apesar, eu acho que tem muitos extremos, né?
ainda. Às vezes, eu acho que a gente não Às vezes a gente quer se consegue. preocupar muito com a saúde, aí é tão focado na saúde que a gente despenca de outro lado. É o que eu sempre falo. Não vamos ficar bitolados, gente. É. Não vamos Mas, bitolar. Jaqueline, eu acho que é mais difícil no ser humano ele entender que tudo parte do equilíbrio. Né? Como você falou, eu fazia academia, eu fazia jiu-jitsu, eu fazia boxe. Nossa, que maravilha! Mas a médica teve que virar para você e falar, calma aí, não dá para ser tudo neste momento. Então, Sim. eu acho que tudo que quando a gente parte, eu acho que a nossa dificuldade como ser humano é entender que existe um equilíbrio e buscar esse equilíbrio. Mas aí a minha pergunta foi, nesse momento, quando você vê o que seria assim essencial para essa batalha contra o câncer, e aí vem, tem a medicação, tem o alimento, tem a questão emocional, e o que você acha assim, cara, isso aqui pensa, porque isso aqui é fator O acolhimento. acolhimento. O acolhimento das pessoas, né, dos seus amigos, daqueles amigos mesmo, né, próximos de você, da sua família. O meu filho, para mim, foi fundamental, né, eu quero ver, né, ele está crescendo, hoje ele está com 12 anos, vou fazer 13, mas assim, eu quero ver ele crescer, né, então eu acho que isso foi, e querer viver, eu sabia que aquilo ali não era o meu fim, né, eu sabia que aquilo era um freio para minha rotina. Que deveria servir para que você mudasse algo. Mudasse, porque né? tem gente que também vai passar e não vai Sim, mudar. eu acho que a gente passa, deveria, né? O que a gente está falando, deveria. Eu acho que eu passei a olhar, não que eu não tivesse esse olhar para os meus pacientes, né? Acolhedor, mas eu acho que a gente consegue ver além do que está ali na nossa frente. A gente consegue entrar um pouco mais. Eu vou dizer, você é um pouco atrevida, mas eu vou falar que a gente consegue entrar um pouco mais na alma daquela pessoa quando está falando, né? Então, assim, às vezes está indo para ver uma questão de peso e você percebe outra coisa no paciente. Então, a gente passa a ver a vida, a gente quer ver a vida com mais leveza. Uma coisa que eu tinha anotado para te perguntar exatamente isso, assim, eu vejo que algumas doenças, alguns momentos na nossa vida, quando a gente passa, a gente muda a percepção, né? E eu acho que o câncer, ele faz isso, né? Para a maioria, né? Tirando pessoas que eu já ouvi, pessoas que meio que, eu tô mesmo, deixa acontecer. Então, na maioria, a gente vê pessoas mudando a sua percepção. Qual foi a mudança mais radical, né? Porque eu entendi você falando, mas assim, qual que você pensa como a mais radical que levou que esse momento, que esse processo, que esse diagnóstico, que essa vivência, experiência fez você passar, que você fala assim, isso aqui eu nem imaginava, ou só de falar, mas eu acho que isso aqui foi a minha maior... Eu associei muito ao trabalho, né? A rotina. Mas eu saí dali que eu falo da cura, eu falava, eu preciso mudar algo na minha vida. Algo. E eu não entendi ainda o que era, né? E eu acho que, assim, você ter mais prazer em estar com isso, você ter mais prazer no seu tempo, no seu dia a dia, com os seus amigos, com os seus familiares, porque, assim, do dia para a noite a sua vida muda. Né? Então, eu acho que é valorizar o valor que o amor, né? O amor pelo próximo, pela vida. Eu acho que, independente, né, de qualquer religião, a gente fala muito da fé, né? E, sim, às vezes eu fico meio... mas eu acho... Deus, a gente ouve muito, né? Deus não dá nada que a gente não possa suportar. Mas às vezes eu falo com ele, poxa... Ana, dá uma aliviadinha. Dá uma aliviada que está um pouquinho puxado. Mas eu acho que, assim, essas situações vêm para que realmente a gente repense muitas questões, né? Às vezes, uma mágoa que você leva
de alguém que você não Que você às vezes nem percebe que não está carregando percebe que essa está mágoa. carregando, né? É aquele choro que Que você deveria ter chorado e e você que você silenciou. engole. É. O que você deveria falar e você não falou, né? Então eu acho que isso vai te sobrecarregando. A gente no nosso encontro, né, TPM, né, e você falou com a gente lá, é muito isso mesmo, quando a alma cala, o corpo vai gritar. Grita. Vai gritar de todas as formas E para grita tentar ser ouvido. mesmo. Grita E a mesmo. gente fala muito dentro da psicanálise exatamente isso, quer dizer, é a questão do sintoma, né? Então você vai ter ali sintomas e o corpo gritando para tentar te falar sobre algo, e muitas vezes a gente só vai buscar o paliativo do sintoma. O que eu estou sentindo, como eu medico isso, e você ainda não olhou para dentro de si. Não, eu vou te falar uma coisa. Por mais que eu tenha hoje essa ideia, né, do que a gente não externa, a gente silencia e machuca a nossa alma, né, e vai refletir no nosso corpo, eu só fui ter essa ideia mais tarde. Né? Mesmo depois do processo? Sim, porque no processo eu não fiz terapia. Foi a minha rotina, eu fui, né? E depois, eu fui fazer terapia há pouco tempo. Né? Há pouco tempo por outras questões. E aí você para ver, você muda, aí você, na verdade, você vê que você está repetindo alguns padrões que você não estava identificando lá atrás, mas que a terapia consegue te mostrar nesse momento. É isso aí. Porque talvez você daqui a um próximo ciclo de vida poderia, né? A gente está falando de possibilidade. Sim, sim. Né? E hoje eu vejo isso, que assim, por mais que eu tenha tido aquela oportunidade, né? Que eu falo que é uma segunda oportunidade que Deus dá pra gente, ele dá algumas, né? Ele vai direcionando, falando, você tá errando aqui. Mas eu fui perceber isso tardiamente, porque eu comecei a repetir padrões. Padrões profissionais mesmo, né? Comecei a me sobrecarregar novamente, comecei a silenciar novamente. E aí o corpo foi dando sinais. Eu falei, opa. É complicado, né? A gente pensa... A nossa máquina, ela é muito... Ela é complexa. Mega complexa. E aí a gente, às vezes, acha assim, não, eu estou dando conta. Não, isso aqui, poxa, eu amo, eu estou dando conta, mas precisa ter uma né? Se recompor. A gente precisa ter tempo para a gente, né? E é muito importante isso. E assim, gente, é tão gostoso, sabe, Jaqueline, conversar com você. Primeiro que você é muito calma, falando, né, de um assunto tão forte, né, tão profundo. E é interessante a gente falar, né? A gente está no finalzinho do Outubro Rosa, a gente fala muito da prevenção do câncer de mama. Existem diversos protocolos, existem diversas formas, mas é importante que a gente, como ela falou aqui, por mais que você faça determinada idade, começa a fazer os exames constantes, às vezes você não tem nada da sua família geneticamente, mas, que foi o caso dela, acontece. Então, a gente precisa, sim, sabe, se conhecer, buscar cada vez mais, mas, principalmente, a gente ter uma capacidade de administrar aquelas situações. Então, se é para chorar, chora. Às vezes as pessoas falam assim, uma menina falou uma vez para mim assim, mas às vezes eu acho que a terapia me deixa um pouco ignorante, que se eu não estou afim, eu falo logo. Eu falo assim, não é bem isso, né? Não é você se tornar ignorante. Mas você começa a se tornar mais clara consigo mesmo. A gente dizer que eu não quero estar naquele ambiente, eu quero estar conversando com essa pessoa e não com aquela. Porque se essas pessoas que a gente falou, tem tanta gente que carrega uma nuvem tão negra por trás dela, que quando ela chega num ambiente, gente, se não deixar cair chuva mesmo, né? E a gente acaba se envolvendo com aquilo. O que a gente precisa procurar é saber, será que é isso que eu quero mesmo? É que você, sabe, será que eu atender 12 pessoas ao dia, né? E você leva aí quase uma hora atendendo uma pessoa, será que isso é humanamente possível com a minha, né, com a minha estrutura, com a minha forma de ser? Então, eu acho que vale muito a pena, né? E eu quis muito convidar, perturbei muito a Jaqueline para estar aqui com a gente hoje, porque eu acho que é isso que a gente queria fazer, falar um pouquinho do Outubro Rosa, sabe? Dar ênfase
a essa atenção, que é como a gente falou, no passado muita gente morreu com a mesma doença, mas a gente não tinha essas estatísticas todas. Hoje a gente tem essa possibilidade de poder falar, entender que você não é culpada por você estar com a doença. Não é você, sabe, que tem que ter vergonha. Não, a gente tem que falar. E o que é mais interessante, uma pessoa da área de saúde falando sobre o que passou. E aí agora vem minha segunda pergunta, uma das últimas, né, que a gente já está indo para o fim. Como é hoje você está no seu consultório e recebe uma pessoa que vem com um diagnóstico? Como é que você vivencia esse momento dentro do seu consultório? Eu acho que é sempre um desafio, né? Porque cada história é uma história, cada paciente é um paciente, né? E cada um lida de forma diferente. Então, assim, o que eu tento é realmente, quando eu vejo que o paciente está muito desacreditado, né, da possibilidade de cura, aí sim eu trago a minha história, A sua história, né? A minha história, a minha experiência, e que assim, eu sou uma história viva, eu sou uma sobrevivente. Na verdade, você traz a sua. É meio duas experiências, né? A experiência de ter vivido exatamente aquilo que o outro está falando e ter vivenciado através do que você executa para você também, né? Sim, e muitas vezes, né? E assim, eu falo para o paciente, eu estou contando a minha história para você ver que é possível, que existe, você tem que ter fé, você tem que acreditar no tratamento. Porque às vezes, assim, a pessoa entende, a pessoa fica revoltada com o diagnóstico, né? Eu já atendi pacientes, assim, que não queriam nem falar comigo, porque estavam ali obrigados, porque a família levou, enfim. E eu sempre pedi um tempinho para ficar com o paciente, para poder entrar, e é o que eu falo, entrar na alma, né? Não a gente não faz uma lavagem cerebral, mas é isso, é acolher aquela pessoa, entender o motivo e falar que não adianta, né? Eu acho que aí sim a gente sabe que a raiva, né, piora alimenta o tratamento. Mais ainda o então, problema. é trazer isso para o paciente, acreditar, não ter raiva do diagnóstico, né? É porque assusta, né? Quando a gente fala câncer, assusta. Muitas vezes a gente acha que é uma sentença de morte. E hoje em dia a gente vê o tratamento que não é uma sentença de morte, né? E se o prognóstico realmente for reservado, que a gente fala, que a gente possa levar o cuidado para aquele paciente, né? Para que aquela história seja uma história que o fim, eu acredito assim, que o fim seja digno, né? Que o paciente e a família saiba que realmente fez tudo que estava dentro das possibilidades. E assim, só Papai do Céu, né? Só Deus sabe a hora. Sabe a hora. Mas eu acho que assim, a gente pode sim ser curada, como a gente também pode adiantar, piorar o diagnóstico com as nossas atitudes, com os nossos sentimentos, com a nossa alimentação, né? Então, assim, não se entregar. Eu acho que a gente não deve se entregar. Tem que lutar até o fim. Lutar até o fim, até onde for possível. E aí, já indo para o nosso fim, eu gostaria de que você deixasse uma mensagem, né? Apesar que a fala final aqui já é bem, bem impactante, mas assim, uma mensagem para quem está lá do outro lado, se tiver, ou acabou de receber um diagnóstico, ou está passando, ou tem uma amiga que está passando. Eu tenho pessoas que eu amo na minha vida e que durante já um tempo vivem, né, com a doença, né? E a gente, na verdade, eu vejo muito alegria e vida nos olhos dessa minha amiga, né? Que ela sabe de quem eu estou falando. E eu vejo muita assim, força. E às vezes ela fala assim, eu não tenho mais tempo para perder com coisas pequenas, né? Aquela magoazinha ali. Não, eu quero viver. E eu acho que é isso, né? Mas se tem alguém do outro lado
que hoje acabou de receber o diagnóstico, ou está passando pelo processo de tratamento, ou conhece alguém, que você deixasse, né, uma fala, aproveitando aí esse Outubro Rosa para a gente ter bastante atenção com a nossa saúde, com a nossa vida. Eu acho que a gente tem, primeiro, a gente tem que se gostar, né? Isso eu acho que se gostar, se cuidar, isso é o mais importante. Mas não acho que é um diagnóstico que vai por fim a sua vida. Eu acho que desistir, a gente não pode desistir nunca, como a gente acabou de falar, de nada, né? Pelo contrário, eu acho que a gente só desiste das coisas que faz mal para a gente, né? Que piora. Mas um diagnóstico de câncer não é o fim do mundo, né? Então, é o que eu falo. Não é isso que te define, né? Não é isso que te define, não é o julgamento do outro, né? O pré-julgamento, o que vai determinar qual vai ser o seu futuro em relação à doença. Né? São fases, a gente sabe que a gente vai ter fases a passar. A gente não garante, né? Assim, cada um tem uma vivência, tem os efeitos. A gente sabe que as medicações são muito agressivas, né? Uhum. Mas eu acho que, além de tudo, é acreditar, ter alegria, aproveitar os momentos, não ficar remoendo aquilo, por quê comigo, né? Quando eu falo que eu fui fazer, eu queria entender o porquê, mas o porquê para que eu pudesse ajudar outras pessoas. Não que eu tenha ficado remoendo, mas eu falo que eu sou muito curiosa, né? Então eu sempre quero saber, né? Quando eu fui fazer terapia, a minha psicóloga, eu falava, qual é o meu diagnóstico? Ela falava, Jaqueline, não interessa o seu diagnóstico. Eu falava, gente, que grosseria. Eu falava, mas você não está entendendo, aí você vai me deixar mais ansiosa. Mas é isso, né? Eu acho que a gente tem que encarar, independente do diagnóstico, se cuidar, fazer os exames de prevenção realmente, porque assim, eu não sentia nada, né? E a gente fala, se toque, veja, se você sentir algum nódulo, algum caroço, o meu era imperceptível. Então, a gente tem que ir além do toque. Tem que buscar realmente cuidar do seu corpo. E se a gente, né, tiver realmente, aí eu falo a questão genética, aí é mais importante. O cuidado ainda. é mais importante. Com certeza. Nossa, gente, acabamos de conversar com a Jaqueline Amorim, nutricionista. E aí você está clinicando. Então, se você quiser deixar seu telefone, se alguém quiser entrar em contato, ou o telefone da clínica, à vontade. Então, ou redes sociais, o que você desejar. Tenho as minhas redes sociais, assim, eu clinico. Vamos lá. Ai, meu Deus, gaguejei. Porque, na verdade, eu saí, né, ainda estou... rearrumando, reorganizando. Até porque eu não sou daqui, né? Eu estou aqui. Então, eu ainda estou... Mas se quiser, pode acompanhar nas redes? Pode, então, pode deixar. Meu Instagram, né, @JaquelineAmorim21. Tá? Gente, quero muito te agradecer, Jaque. Eu que agradeço, foi maravilhoso. Cheguei tão nervosa. E tá vendo como foi gostoso? Mas eu digo assim, por você abrir seu coração, né? Gente, é muito gostoso, porque exatamente isso é uma conversa. A gente não está aqui querendo falar bonito, a gente não está aqui querendo falar o que te agrada, a gente está aqui querendo falar uma realidade, que eu acho que é isso que a gente precisa, de mostrar a realidade. E você é muito corajosa, porque além de você trabalhar, você vivenciou. Então, a gente tem aí o lado da profissional que viu agindo como a nutrição pode ajudar, né? Considerando tudo que a gente falou aqui, cada um é cada um, mas a nutrição tem um papel importante. Mas enquanto ela, como área de saúde, uma profissional da área de saúde, vivenciar um problema, né? E poder contar para a gente que conseguiu sair desse problema e que há também esperança para todo mundo, né? E como a gente disse, só Deus sabe o dia final, né? A gente não sabe. Então, que a gente possa ter ânimo, vontade, desejo, sabe, paixão para viver. Que isso vai ser mais um, sabe, combustível
para ajudar o remédio, a comida, sabe? A ter força para chegar lá 66 vezes numa radioterapia e sair dela. Então, quero muito te agradecer por esse momento. Foi um prazer. Agradecer por essa sua, sabe, disponibilidade, por esse carinho que você passa pela tua voz, sabe? Ela é muito... Gente, passa muita... Você passa mansidão, você passa uma coisa gostosa, né? Tenho certeza que Deus tenha abençoado a sua vida e que continue te abençoando. E você aí do lado, se puder, compartilha, sabe? A gente falou de Outubro Rosa, é sério, é importante, não é questão comercial não, gente. É a gente poder olhar pra gente. Que seja a oportunidade de você olhar para a sua vida, a sua saúde, sabe? Rearrumar a sua vida. E olha que foi interessante que ela comentou, apesar de ter vivido, ter buscado entender por que ela chegou nessa situação, ela, em um determinado momento, percebeu que já estava entrando no mesmo ciclo, né, de vício sobre aquilo. Então, não é porque a gente resolveu uma coisa do passado que a gente não pode cair de novo. Então, a gente precisa realmente sempre estar avaliando a nossa vida. A terapia, ó, é super legal. Procure, vale a pena. E compartilhe mais esse vídeo. Acompanhe a gente nas redes sociais. Agradeço por você estar aí com a gente. Brigadaço, obrigada bastante. Eu que agradeço. Só lembrar, né? A gente fala do Outubro Rosa, até porque a gente, todos os meses, a gente tem uma atenção. Alguma atenção. Mas é isso aí, não é só outubro, né? Não, é novembro, dezembro, janeiro. Lembrando que o meu diagnóstico foi em dezembro. Pra então, você ver. É isso aí. Hoje porque só seja realmente uma forma da gente nunca esquecer da gente, em momento algum. Então, tchau pra vocês, gente. Tchau, gente. Obrigada.